Olá, seja muito bem-vindo ao programa Viva do Yoga. Hoje falaremos do episódio 6, como o Sutra da Autoentrega te torna uma autoridade para o seu aluno. Né? Esse Sutra da Autoentrega é muito relevante. Claro que para você se tornar uma autoridade, um sutra só não é suficiente, isso é evidente, mas esse sutra, baseado nesse conhecimento, eu tirei uma dor que eu tive durante 7 anos de dor. E eu vou contar essa história aqui, né? A gente vai fazer a sequência para aquelas pessoas que querem viver do yoga, têm esse sonho, têm essa paixão, são professores, mas ainda não estão vivendo do yoga. Essa é uma jornada para você. Se você já vive do yoga, né? Se você já tem essa estrutura, bom, você não precisa desse conteúdo. Então, vamos lá. O Yoga Sutra de Patanjali, eu vou só ler agora para você ter uma ideia, com 3 autores diferentes. Às vezes a gente precisa aprofundar, né? Às vezes a gente precisa aprofundar. E o aprofundamento demanda tempo. Olha só, e estudo de mais de um autor, Yoga Sutra de Patanjali 1.23, que fala da autoentrega. Também pode ser obtido, entre parênteses, o samadhi, ou iluminação, através da autoentrega. Essa foi uma tradução do Yoga Sutra do professor De Rose. Agora, outra tradução, entre parênteses, atinge-se a perfeição, fecha parênteses, através da devotada meditação no Senhor. É uma tradução do Gustavo Dauster. E uma terceira tradução, que fala desse mesmo sutra, por meio da devoção e entrega incondicional a Deus, abre parênteses, esse samadhi superior pode ser atingido, fecha parênteses, Swami Kriyananda. E por que eu li os 3 para o mesmo sutra? Porque você percebe como há diferença de vocabulário de interpretação. Eu só li para você porque esse sutra que me tirou, né, baseado no conhecimento desse sutra, me tirou 7 anos de dor. Eu vou conversar mais profundamente lá atrás. Qual que é a ideia? Como, né, assim, esse sutra pode facilitar a sua autoridade como professor de yoga dos seus alunos, né? O que é esse tema? Quais o tipo de conteúdo gera essa impressão de destaque, né? Além da sua aula normal? Eu acompanho, eu estou com o celular aqui, o computador que está gravando aqui e o outro computador aqui do lado e tem o cronograma, então às vezes eu olho ali para esse computador para não perder nada. Né? O que não é? Fazer sempre a mesma aula rasa. Quando eu falo uma aula rasa, eu não falo necessariamente uma aula ruim, uma aula boa, mas sempre dar essa mesma aulas boas, e só isso não é suficiente, nós já falamos sobre isso nos outros episódios, então vamos em frente. Benefício desse vídeo: ajuda a se tornar um profissional de destaque. Você precisa construir, ser um profissional de destaque para você, né, ter mais alunos, para os alunos ficarem mais tempo, para você ter indicações. Bom, isso já falamos nos outros episódios também, então vamos rapidinho. Exemplos de pessoas que usaram esse sutra. Eu, 7 anos de dor, e daqui a pouco eu conto essa história para você. Né? E aí vem uma dúvida, né? Uma objeção. Sou iniciante, como vou saber sempre um conteúdo diferenciado? Claro, eu também fui iniciante. Hoje eu estou com 41 anos, não sou mais, né? Mas eu já fui iniciante. E claro que a jornada para você agregar para os seus alunos é um aprendizado que tem que ser constante, contínuo, né? Não dá para parar. Toda vez que eu estudo o Yoga Sutra, ó, eu ministro o curso do Yoga Sutra de Patanjali, mais ou menos nessa mesma, como a gente vai fazer hoje para um sutra. E toda vez que eu leio o Yoga Sutra de novo, ou toda vez que eu dou uma aula de Yoga Sutra, né, assim que eu dou o curso, me caem fichas novas. Você percebe? Depois de 41 anos.
Então, não dá para a gente parar de estudar, e aí, à medida que a gente estuda, a gente deixa de ser iniciante e aos poucos passa a ser veterano, intermediário depois, veterano. Então, fique tranquilo, siga a gente, que aqui eu vou ensinar muita coisa para você. Explique um jeito errado de fazer essa jornada, não estudar, e um jeito certo, estudar, praticar, manter-se atualizado, reler, reestudar textos que você já estudou. O Yoga Sutra de Patanjali, por exemplo, né? O meu curso tem 20 aulas só sobre o Yoga Sutra de Patanjali, eu estudo sempre. Eu já perdi o número de vezes, ou perdi a conta do número de vezes que eu estudei esse texto. Sabe? Então, um professor bom, o mesmo texto, o mesmo conteúdo, ele estuda muitas vezes. Claro, esses conteúdos mais profundos, mais relevantes. Um livro bobinho, um artigo bobinho ali, você não vai reler várias vezes. Mas um livro importante, eu considero que o Yoga Sutra de Patanjali é o livro mais importante do yoga que temos. Porque todos os autores que eu conheço, bons de yoga, foram lá buscar no Yoga Sutra de Patanjali. Claro, é, deixamos ali alguns que se perdem, alguns que não conseguem, né? Mas a grande maioria foi lá buscar no Yoga Sutra de Patanjali, e aí, claro, fez livros bons, nós temos livros bons de autores modernos, mas todos buscaram, todos buscaram conhecimento lá no Yoga Sutra. Bom, feito isso, hoje a gente vai trabalhar conteúdo técnico, teórico, né? Vamos lá. Perguntas. Sobre como posso passar uma boa visão para os alunos a respeito de conteúdos sofisticados, né? Essa é uma pergunta. Tá bom, eu tenho conteúdos sofisticados, e aí como que eu passo? Né? A gente passa através de conteúdo, as redes sociais é um caminho, mas a gente passa nas conversas, nos momentos que a gente interage. E, claro, o professor de yoga, o professor ele tem que ser humilde. Antes de entrar no Yoga Sutra, vamos conversar um pouco sobre isso, né? Não dá aquela coisa, eu sou o professor, eu sei tudo. Isso é muito antigo, sabe? É mais de um cara com um ego muito alto, e às vezes até tem um conhecimento bom mesmo. Tem caras que têm um ego alto e têm conhecimento bom. Não tem prática boa, ele tem conhecimento intelectual, não tem conhecimento no sentido de sabedoria. Eu costumo dizer o seguinte, que o conhecimento infla o ego, a sabedoria desinfla o ego. Então, conhecimento sem sabedoria, o número de pessoas que têm bons conhecimentos sem sabedoria, a chance dele ter um ego inflado é grande. As pessoas que têm sabedoria, você vê pela humildade. São pessoas que sabem, se são sábias, sabem muito, mas colocam aquilo de maneira natural, de maneira tranquila, não são donos da verdade, sabe? A gente né, não somos donos da verdade. Por que nesse curso Yoga Sutra de Patanjali eu pego 3 autores? Porque tem opiniões diferentes, a gente tem que respeitar a opinião de todos, sabe? Mesmo que a gente discorde de uma opinião, a gente tem que respeitar, porque não somos donos da verdade. Sabe? Não é porque eu estudei muito e eu sei muita coisa que eu sou dono. Tem outras pessoas que também estudaram muito. E isso é muito importante você fazer, ter isso consciente, porque daí as suas aulas são mais leves, né? E alguém discorda de você, não tem importância. É bom que tenha opiniões diferentes. E claro, sempre discordância nesse grau de alegria, de amizade. Não é porque o cara discorda de você que é seu inimigo. Não é porque o cara fez um curso de yoga com um determinado professor e o outro fez com outro professor que são inimigos. Todos são professores de yoga e nós, como professores de yoga, temos que nos ajudar. Não podemos ter medo de sermos concorrentes. Ah, eu sou um professor de yoga, sei como trazer mais alunos, então eu vou guardar só para mim.
né? Eu não preciso ser egoísta, né? Eu posso compartilhar. Ah, mas e os professores de yoga não vão concorrer com você? A gente não precisa ter medo disso. Se você for um bom professor e tiver esse conhecimento que essa jornada vai trazer, e você continuar estudando e praticando, o seu espaço está garantido. Não se preocupe com concorrência. Ensine o que você sabe, porque o yoga precisa de pessoas que aprendem e ensinam. E claro, se você não vive do yoga, é mais difícil você estudar, né? Você se aprofundar como professor, e se você vive do yoga, você dá aula, você está imerso naquilo, você tem mais tempo para se dedicar. Bom, então vamos a esse conteúdo extraordinário. Olha, um Sutra de Patanjali, do livro Yoga Sutra. Então, todos os autores falam que, né, a autoentrega, e alguns falam, né, por exemplo, De Rose fala autoentrega, Gustavo, devoção da devotada meditação no Senhor. Ele não fala autoentrega. Devotada meditação no Senhor. E o Kriyananda, né? Devoção e entrega incondicional a Deus. Devoção e entrega. Claro que, quando você traduz isso, se eu coloco aqui a entrega incondicional a Deus, é uma visão de que Deus existe. Nem todos acreditam em Deus, né? Então, tá bom, e se eu não acreditar em Deus, eu sou um ateu, não, quer dizer que eu não posso chegar ao samadhi pela autoentrega? Pode sim, porque Deus é uma visão, né? Mas eu posso me entregar a uma causa. E é essa a diferença quando você tem uma interpretação, uma capacidade de interpretação mais profunda, né? Quando o Patanjali falou, ele escreveu em sânscrito, né? Sânscrito é um alfabeto que... sânscrito é uma língua morta e é um alfabeto Devanagari. Então, o conteúdo está num alfabeto que não é o nosso, não é o alfabeto latino, e numa língua que não existe mais, o sânscrito. E aí, claro, a gente precisa interpretar isso. Mas autoentrega é você entregar-se completamente a uma causa. Por exemplo, uma causa que poderia gerar esse conteúdo. A missão de se tornar professor de yoga, de ensinar esta filosofia para que ela se perpetue para a geração seguinte. Eu posso ter uma entrega plena a isso. Posso ter, mas posso não ter, né? E aí é que faz a diferença. Bom, vamos em frente. O que é ser uma autoridade em yoga? Saber dentro e fora de sala de aula. Então, por que a gente estuda, por exemplo, o Yoga Sutra de Patanjali? Se você sabe só dentro da sala de aula, você só sabe dar aula e dá boas aulas, diga-se de passagem, você consegue ensinar o cara a fazer um respiratório. O Bhastrika se faz assim, né, um pranayama. Você consegue ensinar o cara a fazer uma posição. Afaste as pernas, gire o pé, flexione o joelho. Você consegue ensinar. Esse que eu chamo de ensino dentro da sala de aula, fundamentalmente, basicamente, é ensinar as técnicas. E aí, isso vai tornar um bom professor de aulas de yoga, mas não necessariamente um bom professor de yoga. Porque a gente tem que pensar que yoga não é técnica, yoga é filosofia. E ainda, uma das etapas do yoga, e não a final, porque às vezes as pessoas pensam, mas então, tá bom, onde o yoga pretende levar? Porque se você estudar o Yoga Sutra de Patanjali, o Yoga Sutra de Patanjali tem 4 livros, né? O primeiro, o caminho da iluminação, o caminho do Samadhi, aí o caminho da prática, né? Quer dizer, para você chegar à iluminação, você precisa praticar. Aí o caminho dos Siddhis, né? Que são, quando você pratica, você desenvolve habilidades, e essas habilidades geram risco, Patanjali diz lá. E o último livro de Patanjali, que muita gente esquece, é o livro da libertação, o caminho da libertação. Então, a jornada completa do yoga é levar o ser humano à libertação plena, completa. Libertação do quê? A libertação que está dentro da sua cabeça e do seu coração, libertar-se dos seus medos, libertar dos seus receios, das suas preocupações, das suas dúvidas, das suas angústias, das suas tristezas. É uma libertação interna que gera, a partir dessa libertação, né, quer dizer, quando você chega à libertação, você tem um ser humano
completo, pleno e com todas as habilidades que a condição humana permite. Nesse caminho, você chega ao Samadhi, quer dizer, antes de chegar à libertação, você tem uma expansão de consciência que no yoga a gente chama de Samadhi. E às vezes as pessoas, algumas pessoas pensam que o Samadhi é o fim. Bom, eu cheguei ao Samadhi, pronto, agora posso morrer? Um dia me fizeram essa pergunta, eu estava dando uma palestra e a pessoa disse, tá bom, a meta do yoga é o Samadhi, partiu desse princípio, e aí eu chego ao Samadhi, posso morrer? Eu digo, não, não. Se você chega ao Samadhi, é aí que começa o seu trabalho verdadeiro. Porque para um professor de yoga, para um mestre de yoga, o cara que atingiu o Samadhi, podemos dizer que é um mestre, aí ele precisa ensinar, né? Porque a diferença, você já sabe quanta diferença faz um mestre. Não precisa ser de yoga, de qualquer área. Quanta diferença fez no mundo, né? Gandhi, Martin Luther King, quanta diferença fez Madre Teresa, quanta diferença fez Patanjali, quanta diferença fez Shiva, sem contar os grandes ali, sem contar quanta diferença na vida das pessoas fez Jesus, fez Buda, fez, né, tantos outros, né, que são, alguns, claro, estão no patamar lá em cima, Cristo, Buda, Shiva estão num patamar diferenciado, mas mesmo aqueles que não estão num patamar diferenciado, quanta diferença fizeram para a humanidade? Então, se você se tornar um mestre, não é para morrer, não é para morrer logo, é para transmitir para que outras pessoas cheguem na mesma condição de você. Não pode ser egoísta, não pode ser mesquinho, de que chegou, bom, agora eu sou mestre, eu sei, agora não vou ensinar mais para ninguém, vou reservar essa condição para mim. Mas se ele tivesse essa condição mesquinha, não chegaria desse grau, sabe? Eu estou brincando aqui, mas não chegaria. Então, saber o que vai gerar para você autoridade como professor de yoga é ensinar dentro de sala de aula, dar boas aulas e ensinar fora de sala de aula, dando conteúdos que fazem a diferença na vida das pessoas. E a autoentrega eu utilizo muito porque nessa jornada de tirar minha dor de 7 anos, vou contar daqui a pouco, não se preocupe, como eu fiz essa jornada, surgiram muitos conhecimentos que hoje eu ensino para os meus alunos. Por que ser uma autoridade de yoga é importante? Isso eu vou passar rapidinho, porque eu já falei nos outros episódios. Ter mais alunos, pela retenção, pela indicação, né? É importante você ter autoridade, ensinar bem, ensinar as pessoas a transcender. Não é só ensinar a pessoa a fazer um asana, fazer um pranayama e achar que está ensinando yoga. Ensinar a pessoa a construir uma vida mais feliz, mais nobre, mais digna, com expansão da consciência, sabe? Para que ela enxergue mais longe e com mais profundidade, com mais colorido, né? Por que ensinar o Sutra da Autoentrega é importante? Yoga Sutra nesse meu curso, né, que eu faço de Yoga Sutra, né, ou na especialização, que eu também ensino o Yoga Sutra, eu ensino todos os sutras, sutra por sutra, né? Não é só para você saber, é para você aplicar. E isso é muito impressionante, quando eu converso com professores de yoga, professores antigos, professores que dão aulas excelentes, e aí, às vezes, a gente entra no Yoga Sutra de Patanjali, e aí, na conversa vai, conversa vem, como você aplica o Yoga Sutra na sua prática, no seu sadhana, na sua vida? E muitos não sabem. E aí eu deixo essa pergunta para você que está vendo aqui. Como você aplica o Sutra da Autoentrega na sua prática, no seu sadhana, na sua vida, na sua evolução pessoal, no seu desenvolvimento como ser humano? Porque se a gente pensa que yoga é uma ferramenta para a expansão da consciência, as técnicas, a prática, são ferramentas que facilitam, né, essa expansão de consciência. Mas se você faz as técnicas e não tem expansão de consciência, você está fazendo técnicas, você não está fazendo yoga, não está fazendo yoga verdadeiro. O yoga verdadeiro você faz, você sabe se você faz, se você expande a consciência, se você amplia os seus horizontes, senão você faz prática. E eu vejo isso, né? Tem um livro do Gopi Krishna, né? Quando ele fala de Kundalini, Gopi Krishna foi um grande mestre de yoga e que despertou Kundalini por acaso, né? E aí ele não conseguia lidar com aquilo, teve uma trabalheira para conseguir aprender a lidar com aquilo, resumindo a história, e ele disse,
assim, eu vou dizer com as minhas palavras o que ele disse, mas está lá no livro dele, que tem muitos yogis que fazem todas as técnicas, ou praticamente todas as técnicas, que fazem pranayamas extraordinários e não tem expansão de consciência nenhuma diferenciada. É como, basicamente, como um contorcionista que faz aquelas contorções do corpo, que faz aqueles movimentos, e a consciência de um ser humano que não trabalhou a expansão de consciência. E é essa a diferença de um professor de yoga. Ele precisa não só fazer as técnicas, mas como expandir, como aprender não só intelectual, tem que tirar o intelectual, achar que aprender é entender intelectualmente, tem que entender emocionalmente. E aí, um dia, no retiro, né, a gente fazia um retiro e a gente fez essa experiência da autoentrega, né, para aquele o grupo que estava no retiro, e foi uma grande dificuldade. Só de imaginar, porque nós fizemos uma experiência de autoentrega de um valor relevante, porque é muito fácil você estar relaxado, entregar quando não tem nada em jogo. Agora, quando tem muita coisa em jogo. E foi muito difícil, só de fazer a experiência imaginária. E aí, o que acontece? Se você não tem autoentrega, quando chega um probleminha, você vai se desesperar. Onde você vê as pessoas mais errarem a respeito de construir, não estudarem o Yoga Sutra ou não colocarem na sua rotina, que eu acabei de falar. Onde as pessoas mais erram. Ou elas não estudam, ou elas estudam e compreendem intelectualmente só. Portanto, para você acertar, você tem que estudar, compreender intelectualmente, compreender emocionalmente e colocar na sua prática, na sua vida. Bom, qual o maior benefício de ser uma autoridade? Né? Você, ao ser uma autoridade, você começa a ensinar para muita gente, né? Porque mais pessoas procuram. E, claro, você tem que pensar, como professor de yoga, em duas jornadas. A primeira é a jornada do discípulo e a segunda é a jornada do mestre. Estou aqui simplificando. O que seria a jornada do discípulo? A jornada do discípulo é você aprender. Aprender a dar uma aula em uma semana, em 6 meses? Não, isso não é jornada do discípulo. A jornada do discípulo, numa pessoa que é praticante, que é sério, que estuda muito, não acontece com menos de 20 anos. Não acontece. Né? Eu tenho 41 anos de prática e estudo. Né? Os primeiros, né, pelo menos 20 anos é de aprendizado. E você vai aprendendo e cada vez aprofundando e aprofundando, aprofundando. Chega um momento que você já sabe muito. Aí começa a sua jornada de mestre. Né? Mestre em que sentido? Aí você vai ensinar, não as técnicas, porque essa você consegue ensinar, senão uma pessoa dar aula, você não precisa de 20 anos de prática. Se você tem 2 anos de prática de yoga, 2 anos lecionando, estou falando 2 anos, mas um pouco menos, um pouco mais, você já consegue ensinar outra pessoa a dar uma aula boa como a sua, né? Mas ensinar essas coisas mais profunda, não algumas coisas, mas de maneira mais ampla, leva pelo menos uns 20 anos aí, jogando por baixo, sabe? Aí você faz a jornada do discípulo. Fez a jornada do discípulo, você começa a jornada do mestre. Bom, agora eu vou ensinar outros professores. Agora eu vou ensinar as coisas mais profundas. Agora eu vou ajudar a desvendar conteúdos como o Yoga Sutra de Patanjali, sabe? E aí você começa a fazer uma diferença extraordinária para os seus alunos, para os outros professores, e você começa a contribuir com a perpetuação do yoga. Porque enquanto a gente faz a jornada do discípulo, a gente está aprendendo, a gente contribui com o yoga, que já atravessou 5.000 anos e não vai morrer nas suas mãos, né? Você contribui sim, mas você vai contribuir mais quando você fizer essa jornada e fizer bem feito. Não é ter 20 anos. Se você tem 20, conheço vários professores que têm 20 anos e tem que o conhecimento continua pequeno. Basicamente, sabe fazer técnicas, basicamente sabe ensinar técnicas porque não estudaram. Ou estudaram, aprenderam intelectualmente, mas não conseguiram colocar nas suas vidas. Ok? E aí, claro, então voltamos ao Yoga Sutra de Patanjali.
da autoentrega e como isso me tirou uma dor de 7 anos. Então, vou contar a história. Os meus alunos, a maioria já sabe. Um dia, eu já dava aula nesse período, já tinha uma prática relativamente forte, vários anos, e eu comecei a ter uma dor nas costas. Dor que surgiu do nada, não machuquei, ali na lombar. Aí fui no médico. Aí o médico fez, primeiro médico que eu fui, ele fez tudo o que precisava fazer, tirou radiografia, né, mandou fazer fisioterapia, fiz uma sequência de fisioterapias, não mudou nada. Fiz outra sequência de terapias, não mudou nada. Fiz outra sequência de terapias, não mudou nada. Aí eu fui na consulta, depois da terceira rodada de fisioterapia, eles não mudou, não, a dor continua a mesma. Eu digo, sim, é do mesmo jeito. Aí ele fez uma infiltração. Ele pegou uma seringa com analgésico e injetou lá na onde doía. E daí ele disse, semana que vem, volte. Semana que vem eu voltei, ele perguntou, e aí, deu diferença? Eu digo, é como se não tivesse nada. E aí o médico me disse, né, uma coisa que eu achei muito, muito interessante, ele me disse assim, a sua dor, os livros de medicina não explicam a sua dor. Aí digo, nossa, os livros de medicina não explicam minha dor. Né? Isso eu já tinha mais ou menos um ano que eu já estava tratando com ele, né? Um pouco mais, um pouco menos, que eu ia fazer as fisioterapias, voltava. Bom, fui no outro médico, segundo a opinião. O cara fez tudo, nada, não mudou nada. Fui num terceiro, né? Fiz tudo o que precisava fazer, né? Repetimos o processo e nada. Aí eu lembrei, né, com aquilo presente, isso já tinha, somando esses 3 médicos, eu já tinha talvez 1 ano e meio que eu estava tratando, aí eu disse o seguinte, tá bom, comecei a acreditar no primeiro médico, sabe, que ele disse, os livros de medicina não explicam sua dor. Mas por que que um professor de yoga, um cara que pratica bastante, não tem sentido ter dor? Não tem sentido ter dor. Mas voltei nos textos de yoga, não os textos simples, fui ler John Woodruff, né? Que é um texto, Sir John Woodruff, ou quando ele escreveu com o pseudônimo Arthur Avalon, né? E outros. E aí encontrei a resposta, olha só. Shivananda diz num dos livros, você não pode mexer com Kundalini se você não tiver desenvolvido desapego e autoentrega. É importante você ter ideia que desapego e autoentrega estão relacionados. Tá? Não dá para fazer um sem o outro, não dá para fazer o outro sem o... Tá? E aí, vários desses textos, com algumas restrições, Gopi Krishna falou a mesma coisa, né? Para você realmente desenvolver as energias mais poderosas, você tem que ter um desenvolvimento de autoentrega e desapego, principalmente, outras coisas também. E aí eu pensei, mas como autoentrega? Olha, eu achava que eu tinha autoentrega. Olha como a gente se avalia mal, né? Depois eu já tinha talvez uns 20 anos, talvez uns 15 anos de prática já, e eu tinha uma prática poderosa, e aí fui entender. O que que acontece? Quando você aumenta a sua prática, e quando você tem uma prática vigorosa, você amplia significativamente a sua energia. Claro que algumas práticas ampliam mais, por exemplo, pranayamas. Os pranayamas aumentam muito, muito, muito a sua energia. Então, se você amplia a sua energia significativamente, expressivamente, o que que você precisa ter? As nadis limpas, os chakras trabalhando direitinho. Se você aumenta a sua energia e você está com as nadis obstruídas total ou parcialmente, claro que não vão estar todas obstruídas, senão você morreria, mas se tiver alguma nadi mais importante, obstruída total ou parcialmente, por conta, né, por qualquer razão, você vai ter excesso de energia num lugar e falta de energia no outro. E esse excesso de energia de um lado, falta do outro, isso causa problema. Então, quando você lê Sir John Woodruff, por exemplo, ele em alguns momentos, em algumas
Em alguns momentos ele fala dos riscos de você fazer uma prática de yoga forte, vigorosa, intensa, sem uma boa orientação. Claro, existe, porque se você aumenta a energia, você corre risco, se não tiver equilibrado. Mas, para a gente desenvolver as percepções mais profundas, eu preciso de uma energia alta. Alta, mas equilibrada. Então, eu entendi o que aconteceu. E como eu estava com uma prática muito forte, muito intensa, eu aumentei muito a energia e, olha só, a energia não estava circulando adequadamente, porque tinha bloqueios. Quais são os principais elementos, quais são as principais coisas que sujam as nadis, que bloqueiam a circulação energética? Se você tivesse que pegar um grupo, o grupo mais importante é o emocional. Emoções densas, pesadas, não aquelas que você tem conscientemente, mas, por exemplo, às vezes você tem medos, medos que estão lá no fundo, medo da morte, medo de não poder pagar o plano de saúde, medo de não conseguir sustentar a si mesmo, medo da velhice, de depender de pessoas. Quantos medos as pessoas normalmente têm? E esses medos impedem a, a limpeza das nadis. Por isso que você precisa fazer processos de autoentrega e desapego. Porque quando você faz o desapego, quando você faz a autoentrega, né, você se liberta desses medos. E aí a energia circula. Se a energia estiver circulando, aí você pode bombar a energia, e essa que é a ideia. E aí os grandes autores, os melhores autores dizem isso. Você vai lá no Shivananda, ele diz com essas palavras, você vai no Gopa Krishna, você vai no Sir Arthur Avalon, no Sir John Woodruff, e no Patanjali. O Patanjali fala isso, né? Quer dizer, que só a autoentrega leva à expansão plena da consciência, chamado Samadhi. Né? Então, você precisa desenvolver. Só fazendo um parênteses, as pessoas querem fazer, eu quero meditar. Eu vi um autor, né, de yoga, Iyengar, um livro dele, ele fala assim, as pessoas fazem meditação para poder acalmar a mente. E ele diz assim, não, primeiro precisa acalmar a mente para poder meditar, sabe? E eu achei muito interessante, porque essa é a ideia mesmo. Quando você tem, olha só, quando você quer meditar, o que você quer? Concentrar num único ponto. Para concentrar num único ponto, você tem que tirar as dispersões que vêm de fora e as dispersões que vêm de dentro. As dispersões que vêm de fora vêm da onde? Dos sentidos. Então, eu fecho os olhos. Estou num ambiente com um cheiro agradável, eventualmente incenso. Os ouvidos, eu estou num lugar que está silencioso. E eu não falo nada, eu não sinto nada, porque eu estou num lugar quieto, eu tiro as dispersões que vêm de fora. E aí eu sento para meditar e a mente não aquieta, e a mente não aquieta, e a mente não aquieta. Por quê? Porque as dispersões vêm de dentro. Da onde vêm essas dispersões de dentro? Dos medos, essencialmente, principalmente, dos medos e dos desejos. Como que eu venço os medos e os desejos de maneira mais profunda? Desapego e autoentrega. Quer dizer, medos, eu soluciono mais pela autoentrega, né? Medos mais pela autoentrega, e desejo pelo desapego. Ou seja, o que é desejo? Eu quero algo que eu não tenho. Eu quero algo que supostamente vai fazer bem para mim, ou porque eu gosto, ou porque eu desejo. E quando eu desejo algo, eu direciono a minha mente, a minha consciência, automaticamente para a direção dos meus desejos. E eu sento para meditar, vem uma preocupação, tenho que fazer compra, sabe? Tenho que atualizar. Eu concentro, por exemplo, na imagem do Om. Olha aqui o Om lá atrás, tá vendo? Eu estou aqui na minha sala, essa é uma escultura, aqui atrás é a cozinha da minha escola. Olha a minha cuia de chimarrão aqui, ó. Estava tomando chimarrão e lá atrás tem um Om. Né? A janela atrás de mim, aqui é a minha geladeira, minha micro-ondas, é a cozinha, né, da minha escola aqui. Bom, vem essas imagens. Se eu desapego, eu deixo de ter o desejo, sabe? Qual que é o seu desejo? Eu preciso de um carro, eu preciso de pagar o plano de saúde, eu preciso não sei o quê. Então, eu desejo coisas, desejo ganhar dinheiro, desejo ser famoso, e aí
Aí você já poderia me perguntar, tá bom, mas você disse que ser um professor de destaque não é bom, você não deseja ser um professor de destaque? Não tem desejo aí no meio? Só para fazer esse parênteses, eu conto a história de dois médicos, num vídeo meu que tem lá no meu canal do YouTube, né, de dois médicos, que formaram na mesma faculdade, que fizeram na mesma turma, e se formaram dois médicos extraordinários. Um queria ganhar muito dinheiro e ser muito famoso. Como ele atendia muito bem, ele tinha um conhecimento profundo e resolvia muitos problemas, ele começou a ter muitos pacientes, a agenda dele é lotada e ele se tornou famoso e ganhou muito dinheiro. O outro médico, que também era extraordinário, ele não queria ganhar muito dinheiro e ser famoso, ele queria curar pessoas, ele queria resolver problemas, ele queria olhar o paciente dele curado e dizer, fui eu quem fiz, né? Eu ajudei uma pessoa, eu ajudei um ser humano. Esse também ganhou muito dinheiro, também ajudou muita gente, também ficou famoso. Mas olha que os objetivos são dois objetivos completamente diferentes. Então, uma pessoa desapegada, não é que ao desapegar ela vai deixar de fazer as coisas que ela precisa fazer, ela vai fazer e vai fazer bem feito. Só que uma pessoa apegada e uma pessoa desapegada, a pessoa apegada vai fazer para ela. Então, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ser famoso, eu quero ter muitas coisas, eu quero viajar o mundo inteiro. E a pessoa desapegada, né? Eu quero curar pessoas, eu quero ajudar a humanidade, eu quero que a minha vida faça diferença no mundo em que eu vivo. Eu quero fazer a vida das pessoas mais fácil, vidas mais felizes. E claro, esse cara que vai ganhar dinheiro também, né? Porque o bom profissional, por qualquer razão, se ele é bom profissional por motivo egóico ou desapegado, ele vai ganhar muito dinheiro. Mas evolução pessoal, despertar da consciência, a expansão da consciência dos dois médicos, um que é o apegado, que é por motivos egóicos, vai ter uma consciência rasa, uma consciência de um ser humano que não desenvolveu, como a gente vê por aí. E esse médico que faz por razões alheias ao seu ego, faz porque ele quer ajudar a humanidade, porque ele quer resolver, ele expande a consciência. No yoga é a mesma coisa. Se um professor de yoga estuda o Yoga Sutra de Patanjali e aí faz porque ele quer ser o bom, ele quer ser o bam, né? Ele pode ter muitos alunos, pode ganhar muito dinheiro, mas evolução ele vai ter pouco. Evolução pessoal, expansão da consciência vai ter pouco. Agora, o mesmo professor que estuda, que se desenvolve para construir bons alunos, para ensinar aquilo que ele sabe. Ai, poxa vida, se o yoga atravessou 5.000 anos, graças a pessoas que fizeram isso. E eu sou aqui, Shiva lá o primeiro, e eu sou aqui o final dessa linha, não vai acabar em mim, eu vou ensinar outros professores, eu vou ajudar a manutenção do yoga. Então, ele não faz por ele faz também para manter o yoga. Esse vai ter expansão de consciência. Você percebe a diferença de desapego e uma pessoa apegada, dois bons professores de yoga, farmacêuticos, médicos, dentistas, advogados, engenheiros, não importa, né? Você percebe? E o desapego é a mesma coisa. O fato de você desapegar não vai fazer com que você seja relapso. Então, o que eu fiz? Lendo os textos de novo, eu preciso entender, tá bom, eu estou apegado, achei que não estava, mas estou. E aí, o que eu fiz? Comecei o processo de desapego e autoentrega. Aí você já chegou? Não, eu estou na caminhada. Essa caminhada ela não é rápida, ela não é fácil, não acontece de uma hora para outra. E já caminhei muito. E o resultado dessa prática foi, dessa minha jornada, foi o desenvolvimento de uma prática que eu elaborei chamado mentalização da autoentrega. Quer dizer, para você fazer a mentalização da autoentrega, para você realmente fazer um processo de entrega, não é fácil. Então, você vê, com uns 2 anos eu sabia o que fazer, e levei 5 anos
para fazer esse processo, para tirar a dor. Eu já sabia que a minha dor não era uma questão médica, eu já sabia que precisava fazer o caminho da autoentrega, mas não sabia, aí comecei a jornada, estudando os livros, conversando com pessoas, e aí fiz essa caminhada. Você percebe como um conceito. Por que eu demorei mais 5 anos para fazer isso? Porque ninguém me ensinou a jornada, eu tive que aprender lendo os livros, né? As pessoas que eu conversei não sabiam, então eu tive que aprender. Agora, os meus alunos, quando tem, nesse momento específico, que eu estou gravando esse vídeo, tem um aluno que está num processo desse, né? Eu ensino para ele, e ele vai muito mais rápido, né? Então, o que eu demorei 5 anos para fazer, hoje eu ensino um aluno meu bom. O que é um aluno bom? Um aluno que faz, um aluno que pratica, um aluno que não procrastina, né? Se é um aluno que faz, o que eu indico, o que eu demorei 7 anos para fazer, 5 anos para fazer essa caminhada, 7 anos foram a dor, 2 anos para descobrir o que eu precisava fazer, hoje ele faz ali em pouco tempo, em 1 ano, 6 meses. E aí, esse aluno que faz essa jornada, você ensinando o que ele precisa fazer, ele fica seu aluno para sempre. Ele fica seu aluno para sempre, porque não precisa ter medo de concorrência. Não se preocupe você de ensinar as coisas para as pessoas, mas o professor vai ser meu concorrente. Não, se você ensinar direito, você tem seu espaço, mas tem que saber. E aí, né, e aí eu tenho a mentalização da autoentrega. Para quem acredita em Deus, olha só, o Swami Kriyananda, devoção e entrega incondicional a Deus, né? E o Dauster, né, devoção, devotada à meditação no Senhor, então envolve Deus. E o De Rose, através da autoentrega. Então, dá para você fazer essa jornada acreditando em Deus, mentalização da outra, e dá para fazer essa mesma jornada sem acreditar. E aí, se um aluno acredita em Deus, você orienta de um jeito, e se outro aluno não acredita, você orienta do outro jeito. E assim você consegue boas orientações, mas você entendeu, né? Captou que você precisa saber, mas não só saber intelectualmente. Eu vivenciei 7 anos de dor e desenvolvi essa jornada, então eu sei a importância da autoentrega. E a hora que eu vou orientar um aluno, eu digo para eles fazer dessa maneira. E aí construiu toda uma estrutura, né? A mentalização da autoentrega é uma prática, eu tenho um vídeo, né, explicando o que é a mentalização da autoentrega, e tenho as práticas, né? Prática para quem acredita e para quem não acredita, que dá para fazer. E aí você resolve o problema. E a meditação vem por acréscimo. Então você percebe que você precisa ser mais que um professor que ensina dentro de sala, fazer um asana, fazer um respiratório, fazer relaxamento. Você precisa ensinar o aluno a resolver as grandes questões dele. Agora, como você identifica que é uma dor emocional ou não, eu não vou entrar aqui porque eu estou sem tempo para entrar nesse tema, não vai dar aqui. Um outro dia, quem sabe, a gente fala sobre esse tema, tá bom? Isso é importante. Então, com um sutra de Patanjali, um sutra. Claro que é um dos sutras bastante relevante. Quanto de conhecimento eu tenho? Quanto de interpretação equivocada? Posso fazer uma interpretação rasa. O Yoga Sutra é só para, pegar um dos autores e dizer, bom, pego esse autor e digo, tá bom, o Yoga Sutra de Patanjali é isso, mas é preciso expandir os horizontes, é preciso ver mais longe. A gente não pode ter restrição com essas pessoas, porque são maneiras diferentes de ensinar. Todos esses autores são relevantes, são importantes, são pessoas estudiosas, a gente tem que respeitar cada um deles, sabe? Porque você viu que os 3 sutras, o sutra dito de maneira diferente, eu aproveitei os 3 e fiz a mentalização da autoentrega para quem acredita em Deus e a mentalização da autoentrega para quem não acredita, sabe? E dá para fazer. Você percebe? Você se limitar a sua cabeça a um grupo restrito de conceitos e achar que aquilo é verdade, é muito limitado, ok? Então, essa era a ideia. Perceba como é importante saber o Yoga Sutra de Patanjali, mais importante é fazer essa transliteração para a sua vida. Muito, muito, muito obrigado. Estouramos o nosso tempo aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã falaremos outro assunto, né?
Continue comigo. E você que é professor, que quer viver do yoga, você ainda não vive do yoga, você já tem a formação, siga comigo. Claro, você que quer ser professor também é muito relevante. Você que já é professor, talvez viva do yoga, mas ainda tem poucos alunos, é importante para você. Vamos juntos. Muito, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.